No agitado mundo de Hollywood, poucos nomes marcaram tantas gerações quanto o de Jim Carrey. Com uma carreira que atravessa décadas, ele fez a gente rir, chorar e se apaixonar por personagens inesquecíveis, como Máscara, Debbie Lloyd e O Mentiroso. Mas por trás das risadas e do sucesso, existe uma história real, cheia de desafios, perdas e muita dor. E nos últimos tempos, essa história voltou com força e emocionou o mundo todo. Se prepare, porque hoje vamos mergulhar na vida de um dos maiores ícones do cinema e conhecer o lado que poucos tiveram coragem de mostrar. Em uma reviravolta que pegou todo mundo de surpresa, Jim Carrey, que tinha anunciado sua aposentadoria do cinema em 2022, está voltando para as telonas. Ele vai interpretar mais uma vez o excêntrico Dr. Robotnik no aguardado Sonic 3. Para quem lembra, Carrey tinha dito que o segundo filme seria seu adeus definitivo a Hollywood, mas parece que as coisas mudaram. Aos 62 anos, ele voltou aos holofotes. Em uma entrevista sincera, chegou a dizer que comprou muitas coisas e que precisa do dinheiro. A declaração, junto com a notícia de que ele reduziu drasticamente o preço de sua mansão em Los Angeles, deixou muita gente especulando sobre sua situação financeira. Só que esse retorno não veio sem polêmicas. A volta de Carrey às telas trouxe à tona uma história muito dolorosa do passado, a trágica perda de sua ex-noiva, Catriona White. Catriona, que era maquiadora e natural da Irlanda, viveu um relacionamento conturbado com Carrey. Em setembro de 2015, poucos dias depois de uma separação entre os dois, ela tirou a própria vida por overdose de remédios controlados. A notícia abalou profundamente o mundo do entretenimento, deixando uma série de perguntas sem respostas e uma família em luto. Brigitte Sweetman, mãe de Catriona, não poupou palavras ao comentar a situação. Em um desabafo comovente, ela criticou o retorno de Carrey à atuação e deixou claro que não tem nenhuma simpatia por ele, principalmente após ele alegar dificuldades financeiras. Meu coração ainda está partido pela Catriona, disse Brigitte. Se ele está sem dinheiro, eu não ligo nem um pouco. Desde a morte da minha filha, foram os piores anos da minha vida. O retorno de Jim Carrey ao cinema, que deveria ser motivo de celebração, acabou reacendendo velhas feridas e dividindo opiniões. E você, o que acha dessa situação? A história de Jim Carrey sempre foi marcada por contrastes. Por trás do comediante que nos fez rir com personagens marcantes, existe um lado sombrio e cheio de desafios. A trágica perda de sua ex-noiva, Catriona White, foi um dos momentos mais difíceis da vida do ator. Carrey, que chegou a carregar o caixão no funeral dela, se afastou por um tempo da vida pública. Em 2022, ele chegou a dizer que estava pronto para deixar Hollywood de vez. Estou me aposentando. Sim, provavelmente. Estou falando sério, afirmou na época. Ele até brincou que só voltaria se surgisse um roteiro, escrito com tinta dourada, que realmente tocasse as pessoas. Mas parece que a aposentadoria não durou muito. Com a confirmação de seu retorno como Dr. Robotnik em Sonic 3, o ator reacendeu o debate sobre a tal aposentadoria em Hollywood. Em uma entrevista recente, Carrey foi direto: "Você não pode ser definitivo sobre essas coisas. Acho que queria mais um descanso com poder do que realmente parar." Essa luta entre seus próprios desejos e a pressão do mundo do entretenimento é algo que muitos atores enfrentam. E Carrey, que sempre usou o humor para mascarar suas batalhas internas, acaba nos mostrando mais uma vez como o sucesso e as dificuldades caminham lado a lado. Ele até brincou sobre suas finanças, dizendo que um dia jogou fora seus milhões, e fazendo piada com as pressões da fama. Mas sob o riso, existe um homem que ainda carrega as memórias de relacionamentos difíceis e das dores do passado. Agora, além de Sonic 3, Jim Carrey já tem outros projetos no horizonte. Ele revelou que está trabalhando em um filme chamado Evergreen Pines and the Fading Summer, um título que mostra que suas aspirações criativas continuam vivas, mesmo com tudo que passou. E para a alegria dos fãs, ele até mencionou que toparia voltar como Grinch, agora que a tecnologia CGI poderia facilitar a vida e aliviar o peso físico do papel. Jim Carrey pode até ter pensado em parar, mas parece que a arte ainda o chama. A vida do ator continua cheia de reviravoltas, e seu retorno às telas promete dividir opiniões, emocionar e, quem sabe, arrancar mais algumas risadas de todos nós. Apesar de seu grande retorno a Hollywood, a relação de Jim Carrey com o passado ainda carrega muitas sombras. A memória de Catriona White, sua ex-noiva, continua a assombrá-lo. O relacionamento deles durou 3 anos, foi marcado por muita intensidade emocional e terminou de forma trágica.
Em 2015, Catriona tirou a própria vida, e a perda deixou marcas profundas. O caso ficou ainda mais complicado quando os pais dela moveram um processo contra Carrie, alegando que a filha tirou a vida após ter sido infectada com doenças sexualmente transmissíveis durante o relacionamento. Carrie nunca falou publicamente sobre o processo, que foi arquivado em 2016. Mas o luto e as críticas continuam presentes, especialmente nas falas da mãe de Catriona, que ainda hoje expressa sua dor. Com Sonic 3 chegando aos cinemas em dezembro, os fãs estão divididos. De um lado, muitos estão animados para ver Carrie de volta como o excêntrico Dr. Robotnik. De outro, há quem questione o impacto de reviver uma carreira tão cheia de histórias complicadas e dolorosas. Esse conflito traz à tona uma questão importante. Até onde vai a separação entre a vida pessoal e a profissional de uma celebridade? Jim Carrey sempre foi uma figura que mistura luz e escuridão. Seu humor, talento e inteligência são inegáveis, mas sua vida pessoal sempre foi marcada por desafios e tragédias. Ele representa como a cultura das celebridades expõe tudo ao público, das maiores alegrias às dores mais profundas, de um jeito que às vezes parece surreal. Uma coisa é certa, a história de Jim Carrey está longe de terminar. Seu retorno é mais um capítulo de uma vida cheia de altos e baixos, e o público segue intrigado, ansioso para saber o que ele fará a seguir. E você, o que acha dessa situação? Jim Carrey deveria seguir em frente com a carreira, mesmo com tantas polêmicas do passado? Qual é o limite entre a vida pessoal e profissional das estrelas? Queremos saber o que você pensa. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Olá pessoal! Obrigada por ter assistido até aqui, e não esqueça de deixar aquele like e aproveita já clica no botão de se inscrever no nosso canal e ative o sininho para você ser notificado de todo o nosso conteúdo e não perder nenhuma novidade. Planeta Fama News, toda a verdade no mundo das celebridades.